Olá pessoal, chegamos a mais uma aula de urgência e emergência. Vamos abordar nesse segundo momento de urgência e emergência a reanimação cardiopulmonar, tá? Que é o professor José Ivo, onde vamos aprender todas as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, tá certo? Os conceitos. Segundo as diretrizes de destaques da AHA, né? A 2020 American Heart Association, parada cardiopulmonar é a condição de emergência mais severa que pode acometer o ser humano. Ela é causada por fibrilação ventricular sem pulso, né? Onde há uma necessidade de desfibrilação, ou quando ocorre uma sistolia ou atividade elétrica sem pulso, a qual não necessita desfibrilização. E temos ainda o tempo de ouro, né, que em 1 minuto nós devemos fazer uma manutenção da vida, ou seja, restabilizar o funcionamento cardiopulmonar desse indivíduo. A finalidade principal da reanimação cardiopulmonar é a vitalidade e a sobrevida do paciente. É importante sabermos que, apesar dos avanços recentes, menos de 40% dos adultos recebem RCP, tá? E geralmente ela é iniciada por leigos e em menos de 12% desses atendimentos tem um DEA aplicado antes de chegada dos serviços médicos e emergências. Aqui mostra a imagem, né, do posicionamento para fazermos uma compressão torácica. Nessa aula vamos abordar bastante sobre alguns conceitos e essa introdução teórica de como fazer a RCP. Os sinais e sintomas de uma parada cardiorrespiratória geralmente o aparecimento repentino, né? Raramente o PCR ele é um evento súbito, tá? Ele começa com a deterioração da função respiratória, circulatória, e o paciente apresenta, né, alteração de pelo menos 3 sinais de vitais, ou seja, deficiência de sinais vitais, e ela é precedida por respiração rápida e superficial, há uma hipotensão arterial, diminuição de estado de alerta, né, ou diminuição de consciência, desmaio sem aviso. Alguns casos manifestam crises convulsivas e previamente, que é uma manifestação prévia à parada, e a perda total de consciência e GASP. Na nossa avaliação primária do ABCDE no suporte básico de vida, temos a abertura das vias aéreas superiores e permeabilidade da passagem de ar, tá? Boa respiração e oxigenação aos tecidos, circulação e manutenção do aporte sanguíneo para o corpo e de avaliação do estado neurológico do paciente e o grau de consciência. E exposição corpórea, né, para identificação de outros agravos. É importante sabermos que esse ABCDE de atendimento, ele deve seguir uma sequência, tá, de avaliação primária, onde o controle da via aérea pode ser precedido com a colocação do colar cervical, onde vamos ver a abertura da via aérea, se necessário fazer a aspiração da área, se observarmos que há uma broncoaspiração por algum objeto, tá? Aí está, em caso de engasgamento, né, que podemos, dependendo, fazer até a manobra de Heimlich. E em outros casos, se for o caso de traumas cervicais, vamos fazer a estabilização cervical, colocando colar. Nessa frequência de B, a frequência é a qualidade das vias aéreas superiores, que é fornecer o aporte de oxigênio, né? Iniciar a reanimação, se necessário, e fazer uma inspeção torácica.
E temos o C, que é a verificação do pulso, que é a perfusão com a cor e temperatura, né, do paciente, e buscar se há sangramentos, avaliar as necessidades de volume do sangue. Para grandes sangramentos, se caso houver, né, devemos fazer estancamento em caso de traumas, e desconsiderar os pequenos sangramentos. A D é avaliar a consciência com escala de Glasgow, né, avaliar as pupilas e graduar a abertura ocular, resposta verbal, motor, reflexos e simétricas, onde podemos utilizar a escala de coma de Glasgow, né, como já havia falado, e a letra E, a exposição das zonas afetadas. Vamos despir o completamente do paciente e buscar lesões e também, em alguns casos, prevenir a hipotermia. É importante também relacionar que as chances de sobrevida do paciente vão depender de uma série de fatores ou eventos após a constatação da parada, tá? A rápida condução e início da reanimação, né? Identificar o paciente que está em parada deve ser imediatamente iniciar a reanimação e já conduzir esse paciente para o atendimento pré-hospitalar, tá? Tem a questão da idade do paciente, né? As comorbidades, às vezes ele entra em parada, mas tem outras comorbidades que vão agravar essa parada, tá? Vem a questão da cinemática do trauma, né? Que se foi uma parada ocasionada por algum tipo de trauma. Tem a questão da localização, se é intra ou extra-hospitalar. E também a equipe de socorristas ou leigos, né? Onde cada um, principalmente os profissionais, devem estar capacitados, e leigos também, para realizar tanto constatar a parada, como também realizar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, entre outros fatores. O suporte básico avançado de vida, segundo a American Heart Association de 2020, é uma atualização recente, que tem alguns destaques nesse suporte, que a American Heart Association determina que para realizarmos esse suporte de atendimento básico avançado, deve ser seguido alguns critérios que devemos levar em consideração, que é a segurança do local, né, do atendimento, verificar a responsividade do paciente, acionar sempre o serviço médico de emergência, tá? Avaliar a respiração e checar por simultaneamente, e a relação de compressões torácicas e ventilações imediatas, né? Onde devemos sempre iniciar 30 compressões para 2 ventilações em adulto ou 15 por 2 em crianças. As recomendações do suporte básico de vida e para o suporte avançado via cardiovascular estão combinadas nas diretrizes de 2020, né, da American Heart Association, AHA. Alguns algoritmos aprimorados a recursos visuais fornecem recursos fáceis para lembrar das orientações para o cenário de ressuscitação, tanto no suporte básico de vida como no suporte avançado. Esses logaritmos, antes eles eram limitados, eram só 5, agora temos o sexto, né? As principais alterações nesse algoritmo a Associação América do Coração, AHA 2020, entre os recursos, inclui o seguinte: um sexto elo, né? Antes éramos 5, como já havia falado, e entra o sexto, que é a recuperação, pois adicionada às cadeias de sobrevivência, né? Tanto no atendimento intra, como no extra-hospitalar, tá? Aí temos nessas atualizações na parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, tá? Como identificação da parada, devemos acionar o serviço de médico de emergência, tá? Iniciar uma RCP de alta qualidade, desfibrilar, fazer o suporte móvel chegando, vamos fazer uma ressuscitação avançada, né? E pós
pós-ressuscitação, os cuidados pós-PCR, pós-parada e a recuperação. Na parada cardiorrespiratória interna hospitalar, vamos fazer o seguinte: reconhecimento de prevenção precoce, né? Prevenir se o paciente está hospitalizado, temos que prevenir logo após acionar o serviço de médico de urgência, tá? Devemos fazer uma RCP de alta qualidade, tá? E desfibrilar, em seguida fazer os cuidados, né, pós-PCR e a recuperação. O que muda entre as duas assistências só é que no extra vai ser acionado o serviço médico de emergência e no intra-hospitalar vai ser um reconhecimento de prevenção precoce, né, onde vamos estar trabalhando com a prevenção para que o paciente não venha a apresentar uma parada cardiorrespiratória. Segundo o algoritmo da PCR para adultos, nós devemos seguir, iniciar uma RCP com ventilação com a bolsa máscara, né, fornecida, que forneça oxigênio e coloque um monitoramento com desfibrilador, tá? Onde vamos ver se, após a instalação desse monitor, né, desfibrilador, se esse ritmo é chocável ou não, né? Se ele for chocável, nós vamos, quando é chocável, ele vai ser FV ou TV, né? E vamos adicionar o choque, né? E uma RCP de 2 minutos com acesso intravenoso, tá? E faz a avaliação após 2 minutos, né? Se é só chocável ou não, certo? Se sim, se não, né? Vai seguir outro caminho, se não houver sinal de retorno da circulação espontânea, né? Vá para o 10, aonde é o 10, que é o acesso intravenoso, adicionar epinefrina a cada 3, 5 minutos e considerar as vias aéreas avançadas ou de captonografia, tá? Se o ritmo é chocável, ainda continua esse ritmo chocável, fazer o choque, tá? Fazer RCP, recitação cardiopulmonar, 2 minutos, fazer administrar epinefrina a cada 3 minutos, considerar a via aérea avançada. Se o ritmo for chocável, continua chocável ainda, continua, faz outro choque e adiciona a amiodarona-lidocaína e tratar as causas reversíveis. Caso não, vai para se não houver sinal de retorno, né, da circulação, a gente vai fazer a ECP, a epinefrina a cada 3, 5 minutos, considerar as vias aéreas e avançar de capnografia. No caso, se o choque, na primeira avaliação da instalação do desfibrilador, o ritmo não é chocável, se for uma sistolia, vamos logo iniciar a epinefrina imediatamente, né? Fazer a RCP em 2 minutos, observar o acesso, a avaliação do acesso, e epinefrina sempre a cada 3, 5 minutos, tá? E avaliar se volta um ritmo chocável. Se não voltar um ritmo chocável, vamos fazer uma RCP novamente em 2 minutos e tratar as causas reversíveis. Caso avalie novamente com 2 minutos. Se não, ou sim, se é chocável, vamos fazer o choque, né? Administrar o choque e fazer a administração de avaliação com a administração de epinefrina, tá? E se nessa avaliação, se for chocável, vamos fazer toda essa manobra, tá? Essa assistência de choque, ECP, adicionar amiodarona, né? Lembrando, considerando que a questão de medicações são
sempre administrar epinefrina em primeiro momento e depois é que vai ser adicionada a amidorona, tá? A qualidade da RCP é que seja feita uma compressão com força, né? No meio do diâmetro torácico anteposterior, e rapidez. Em 1 minuto deve ser feito compressas de 100 a 120 compressas em 1 minuto e aguardar o retorno do tórax, sempre na manobra, sempre aguardar o retorno do tórax. Minimizar as alterações, interrupções nas compressões e sempre alternar os responsáveis pelas compressões a cada 2 minutos, né? Antes, em casos de cansaço, para não obter casos de cansaço, essa alteração deve ser feita a cada 2 minutos. Se estiver sem via aérea avançada, a relação de compressão e ventilação é de 15/2, tá? Se tiver aérea avançada, administrar compressões contínuas e uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. O tratamento medicamentoso na dose intravenosa de epinefrina é que deve ser 0,01 mg e em relação à carga de choque para desfibrilização, deve ser feito o primeiro choque com 2 joules e o segundo choque com 4 joules, tá? E choques posteriores devem ser menos de 4 joules. Máxima de 10 ou 12 para pessoa adulta, tá? As causas reversíveis é uma hipovolemia, uma hipóxia, tá? Uma hipoglicemia, hipotermia. A via aérea avançada, ela compõe a intubação endotraqueal ou via aérea extraglótica avançada, com capnografia, com forma de onda ou captometria, né, para confirmar ou monitorar o posicionamento do tubo endotraqueal. As características das compressões torácicas por socorristas leigos, ela deve levar em consideração o número total de compressões e a sobrevida do paciente. A sobrevida é afetada pela frequência, fração das compressões. As compressões com frequência eficaz é de 100 a 120 compressões por minuto e profundidade suficiente, de 5 centímetros de afundamento no adulto, né? Nunca exceder 6 centímetros. Elas devem estar sempre com afundamento nas compressões de 5 a 6 centímetros. Relação de compressão e ventilação até a colocação da via aérea avançada. Adulto, 3 compressões por 2 ventilações com 1 ou 2 socorristas. 5 ciclos, né? Deve ser feita em 5 ciclos de 2 minutos. Segundo a fonte da Associação American Heart Association. Posicionamento das mãos deve ser braço reto, mão entrelaçada e metade inferior do osso externo. Segundo a Associação da American Heart Association, alguns algoritmos de emergência associada a opioides para socorristas leigos devem, qualquer socorrista leigo que tenha o conhecimento de utilização para fazer a RCP e uso da DEA, ele deve verificar se a vítima responde. Aí, no caso, ele chama por ajuda por alguém mais próximo, aciona o sistema médico de emergência e busca naloxona em um DEA, se disponível. Geralmente, em alguns países, há uma acessibilidade, né, desses dispositivos, né? Aí, nessa avaliação, ele vai avaliar se a pessoa está respirando normalmente. Se sim, evitar a deteriorização, né? Bater no ombro, chamar em voz alta, reposicionar, considerar a naloxona, continuar a observar até que o serviço médico de emergência chegue. E a avaliação deve ser contínua, né? A resposta e respiração, tá? Aí sempre verificar e no caso aqui, né, se a avaliação contínua de resposta da respiração, devemos fazer todo esse procedimento, né?
Se caso ele não está respirando normalmente, aí deve ser iniciado a RCP, que é administrar máscara, administrar naloxona, tá? Usar o DEA, retornar ao RCP até a chegada do serviço médico de emergência. Tá? Para as vítimas adultas e adolescentes, o socorrista deve executar as compressões ventilatórias de resgate para emergências associadas, né, a opioides, se forem treinados para a realização de ventilação de resgate. Caso não sejam, eles devem realizar RCP somente com as mãos. Para bebês e crianças, deve-se incluir compressões com ventilações de resgate, tá? No caso dos algoritmos de emergência associada a opioides para profissionais de saúde, na suspeita de intoxicação por opioide, né, verificar as vítimas responde, se chama por ajuda nas proximidades para que seja acionado, né, o sistema de serviço de emergência e sempre buscar o DECO, naloxona, se disponível. Aí, na nossa avaliação, a pessoa está respirando normalmente, se sim, evitar deterioração, toque nos ombros, chame por voz alta, abra sua via aérea e reposicione, considere a naloxona e transporte para o hospital. Se nessa avaliação contínua de resposta e respiração, se há, né, avaliação de resposta e respiração, ok. Se não, vá para o número 1, tá? Se caso não tenha uma resposta de respiração normal, vamos fazer a verificação do pulso, avaliar por menos de 10 segundos. Se tem pulso, sim, a ventilação do suporte, a via reposição, realize ventilação e resgate, né, com dispositivo, bolsa, válvula, máscara, administrar naloxona. Se caso ele não apresentar pulso, iniciar RCP, tá? Usando DEA, considerar a naloxona, consulte o algoritmo do serviço básico, né? De serviço básico de vida para parada cardiorrespiratória. O suporte básico de vida para adultos tem uma qualidade na RCP, né? Que ele pode ser aplicado por profissionais de saúde com uma frequência de profundidade das compressões que é manter as mesas para socorro feito por pessoas leigas, bem como o ritmo de reanimação de 30 compressões para 2 ventilações de suporte. Para que haja retorno total da parede do tórax a cada compressão, o socorrista deve evitar apoiar-se na parede torácica. Tá? Se o paciente está em parada cardiorrespiratória e tem uma via aérea avançada, a frequência de ventilações deve ser de 1 a cada 6 ventilações por segundo e 10 respirações por minuto. O reconhecimento imediato acionamento do serviço de emergência deve ser o quanto antes, tá? Com ênfase a esse retorno do tórax, o socorrista deve evitar apoiar-se sobre o tórax do paciente, né? Tem como objetivo promover o relaxamento do coração após uma compressão cardíaca. O retorno total da parede do tórax ocorre quando o externo retorna à posição natural ou neutra na fase de descompressão. A pressão intratorácica restabelece todo o fluxo sanguíneo do paciente. E com ênfase nessa frequência das compressões, recomenda-se que a mesma frequência de compressões torácicas do adulto deve ser de 100 a 120 compressões por minuto. Já na criança pequena, recomenda-se que seja uma compressão com uma única mão, tá? Onde deve ser feita com uma única mão. Vou disponibilizar para vocês o manual, uma atualização da ARRA, tá? Para vocês desenvolverem o estudo dirigido, que vou dispor lá no WhatsApp para vocês desenvolverem esses conhecimentos sobre essas atualizações de parada de ressuscitação cardiopulmonar. Certo? Bons estudos e até a próxima.